Há lugares onde o tempo parece ter parado, onde as ruas estreitas e as construções de pedra antiga carregam segredos como cicatrizes escondidas. Pequenos vilarejos aparentemente tranquilos que exalam respeito e tradição. Mas será que a verdadeira escuridão mora apenas nas grandes cidades? Ou pode estar oculta atrás das cortinas bem cuidadas das casas respeitáveis? O mal, afinal, não precisa de becos sujos para se espalhar. Basta um silêncio conveniente, uma verdade enterrada e um passado que nunca foi realmente esquecido. Naquela noite, um vento cortante assobiava entre os telhados de Mion-Maltravers, um vilarejo encravado entre colinas e cercado por árvores retorcidas que se agitavam como sombras vivas sob o céu escuro. As ruas de paralelepípedo refletiam a fraca luz amarelada dos postes a gás, enquanto pequenos grupos de moradores passavam apressados, lançando olhares discretos por cima dos ombros. Havia algo no ar, algo denso, quase elétrico. Um nervosismo sutil, escondido sob a rotina de um festival que acontecia há gerações. Miss Jane Marple puxou seu chale mais para perto do corpo, sentindo o frio da noite se infiltrar nos ossos. A Noite dos Mártires, como era chamada a celebração anual, reunia os habitantes para uma procissão curiosa e inquietante. Figuras mascaradas atravessavam a praça carregando tochas e enormes bonecos de papel machê, grotescamente distorcidos, representando antigos traidores e inimigos do passado. Suas feições exageradas tremulavam à luz das chamas, dando-lhes um ar ainda mais macabro. O cheiro de parafina queimada misturava-se ao aroma distante de madeira úmida e terra revolvida. Ao seu lado, Prudence Fairweather, uma conhecida dos tempos de escola, observava a multidão com um olhar crítico e impaciente. Seu rosto severo, marcado pelo tempo, mantinha a postura de alguém que estava acostumado a ser ouvido e obedecido. Isso tudo não passa de superstição e nostalgia, murmurou ela, ajeitando os punhos da luva de couro. Mas você sempre teve uma imaginação sombria, Jane. Miss Marple não respondeu de imediato. Seus olhos pequenos e brilhantes como os de um pássaro atento percorreram os rostos mascarados, as mãos inquietas, os sorrisos tensos. Ela aprendeu, ao longo dos anos, que o perigo raramente anunciava sua chegada. Ele se insinuava entre gestos distraídos, silêncios longos demais e olhares que se desviavam no momento errado. E naquela noite, algo parecia diferente. A procissão continuava seu percurso, os estalos das chamas ecoando na praça como pequenas explosões controladas. De repente, um grito cortou o ar. Não um grito de festa, não um grito de excitação, mas algo agudo, algo sufocado, algo que fez o coração de Miss Marple bater mais forte em seu peito. Prudence virou-se num sobressalto, o rosto perdendo um pouco da cor. Isso faz parte da encenação? Murmurou hesitante. Mas Miss Marple já sabia a resposta. As pessoas na praça também perceberam. O murmúrio que se espalhou entre os presentes foi como um vento silencioso, carregado de temor. Alguns olharam para os lados, outros continuaram a marcha, fingindo não ter escutado. Mas o desconforto já se instalara no ar, pegajoso como a névoa que começava a se erguer do chão frio. A detetive deu um passo à frente, instintivamente seguindo o som. Entre os mascarados, entre os bonecos de rostos grotescos e expressões zombeteiras, havia algo real acontecendo, algo terrível, outro som, algo sendo arrastado, um ruído seco e abafado. As sombras se estendiam pelo beco estreito que saía da praça principal.
Miss Marple estreitou os olhos, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Um instinto cultivado ao longo de anos a alertava. O mal havia atravessado os limites da tradição e transformado aquela celebração em algo muito mais sombrio. Ao longe, a chama de uma tocha tremulou, iluminando uma poça escura sobre a pedra fria. E naquele instante, Miss Marple soube que a noite de Meon Maltravers jamais seria a mesma. O silêncio que se seguiu ao grito era tão denso quanto a névoa que começava a cobrir as ruas de Meon Maltravers. Miss Jane Marple permaneceu imóvel por um instante, absorvendo cada detalhe do ambiente ao seu redor. Para a maioria das pessoas na praça, a festa continuava, mas para ela havia algo de errado, algo que precisava ser investigado. "É melhor voltarmos para casa, Jane", disse Prudence Fairweather, tentando disfarçar a inquietação na voz. Mas Miss Marple não se movia. Seu olhar seguiu um rastro quase imperceptível. Pegadas irregulares sobre o chão úmido, a pequena poça escura iluminada pela luz fraca das tochas. Algo havia acontecido. Algo que não deveria ser ignorado. Ela inspirou fundo. A justiça, afinal, não era um conceito abstrato para ela. Em suas longas experiências investigando crimes, Miss Marple havia aprendido que a moralidade de uma comunidade muitas vezes se escondia por trás de sorrisos polidos e palavras cuidadosamente escolhidas. O que era certo e o que era errado? Quem decidia isso? E, mais importante, quem tinha o poder de silenciar a verdade? Em sua juventude, havia ouvido falar de casos famosos, como o crime de Road Hill House, em 1860, onde a morte de um menino expôs os segredos mais sombrios de uma família inglesa respeitável. Mais recentemente, em 1928, o caso de Edith Thompson e Frederick Bywaters abalara a sociedade britânica, mostrando como a justiça poderia ser cega e seletiva. Em muitos desses eventos, os culpados nem sempre eram os condenados, e os inocentes, muitas vezes, pagavam o preço de crimes que nunca cometeram. E se, agora, naquele vilarejo de aparência pacífica, um crime semelhante tivesse acontecido? Miss Marple afastou-se de Prudence e caminhou com passos firmes até o beco de onde vinha o ruído. Ao se aproximar, viu uma porta entreaberta, sua madeira antiga rangendo sob o efeito do vento frio. No interior, a luz tremeluzente de uma vela revelava móveis austeros e um tapete elegantemente bordado. E então, no centro da sala, o corpo estava caído. Célia Bouton, a mulher francesa que chegara a Meon Maltravers meses antes, agora jazia imóvel, seu vestido esmeralda espalhado ao redor como um lago de seda. Sobre a mesa ao lado, um envelope aberto com letras grandes e agressivas. "Eu sei quem você realmente é." Miss Marple se ajoelhou lentamente ao lado do corpo. Seus dedos experientes deslizaram pela mesa de madeira polida, encontrando pequenos fragmentos de papel queimado. Alguém tentara destruir evidências. A justiça, pensou ela, nem sempre era servida pelos tribunais. Muitas vezes era silenciosa, subterrânea, manipulada por aqueles que desejavam manter o poder. Mas a verdade sempre encontrava uma maneira de emergir. A porta rangeu atrás dela, e quando Miss Marple se virou, encontrou o inspetor Idle observando a cena com seu olhar severo. "Alguém a encontrou primeiro", ele disse, inclinando-se para examinar a vítima. E, pelo visto, não gostava dela. Miss Marple ficou de pé, cruzando as mãos diante do corpo imóvel. "A questão, inspetor, não é apenas quem a matou, mas por quê?" A moralidade do vilarejo estava prestes a ser testada.
Seria a justiça verdadeira aplicada? Ou, mais uma vez, os poderosos manipulariam os fatos para esconder seus próprios pecados? Ela sabia que encontrar a resposta exigiria paciência, observação e, acima de tudo, uma mente que não se deixasse enganar pelas aparências. O passado nunca desaparece por completo. Ele se mantém à espreita, nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Miss Jane Marple sabia disso melhor do que ninguém. Naquele vilarejo cercado de tradições e aparências, cada olhar desviado, cada pausa prolongada em uma conversa era um indício de que algo não havia sido completamente esquecido. Ela permaneceu observando a cena do crime enquanto o inspetor Idle orientava os agentes a preservar o local. O corpo de Celia Bolton estava estendido de forma quase teatral, sua mão ainda segurando o bilhete ameaçador. As letras escritas com força demais na folha de papel revelavam a urgência da mensagem. Eu sei quem você realmente é. Mas quem era de fato Celia Bolton? Miss Marple cruzou os braços e observou os rostos ao seu redor. Prudence Fairweather, com a postura rígida e as mãos enluvadas firmemente apertadas, parecia contrariada, como se a tragédia tivesse sido apenas um incômodo inoportuno. Christopher Palfrey, o poeta, mantinha um olhar vago, enquanto sua esposa, Annabelle, desviava o olhar como se tentasse esconder algo. O coronel Woodage, homem de fisionomia dura, cruzava os braços como se já soubesse que essa história terminaria mal. O passado de Célia era uma incógnita, mas não era difícil perceber que ela carregava consigo mais do que apenas memórias. Ela tinha segredos, e aparentemente alguém estava disposto a matá-la para que eles não fossem revelados. A verdade é que segredos não são apenas informações guardadas, são sombras que moldam o presente. Miss Marple sabia de casos em que mistérios antigos resultaram em tragédias irreparáveis. No famoso caso de Constance Kent, em 1860, um crime cometido décadas antes veio à tona quando a culpada finalmente confessou. Em 1931, o desaparecimento de Jessie Earl provou que algumas histórias não podem ser enterradas para sempre. Segredos podem ser armas perigosas, e Celia Bolton parecia saber demais. Ela não era apenas uma cantora, disse Miss Marple, mais para si mesma do que para os outros. O inspetor Idle ergueu uma sobrancelha curioso. Como assim? A França é conhecida por seus conservatórios de música. A Ópera Nacional de Paris e a Escola de Música de Lyon produzem grandes talentos. Mas por que alguém como Célia teria vindo estudar na Inglaterra? Idle refletiu por um momento antes de responder. Pode ter sido uma escolha pessoal. Miss Marple sacudiu a cabeça. Ou talvez ela estivesse fugindo de alguma coisa. Ela se voltou para Prudence, que se manteve imóvel. Você a conhecia antes de sua chegada a Mion Maltravers, Prudence? A mulher hesitou por um instante. Foi um segundo rápido, mas suficiente para que Miss Marple percebesse. Eu, apenas de nome. Todos comentavam sobre a mulher estrangeira que havia se mudado para cá. Isso não é verdade, murmurou Miss Marple. Você a conhecia bem. Um silêncio se instalou na sala. Prudence fechou os olhos por um breve momento e então suspirou. Ela trabalhava para minha família. Há muitos anos, a revelação caiu sobre a sala como uma pedra atirada em um lago tranquilo. Antes de ser cantora? Perguntou Idle, inclinando-se para a frente. Antes disso. Muito antes. Miss Marple sentiu a verdade começar a emergir. Celia Bolton não era apenas uma figura passageira no vilarejo. Ela fazia parte daquela história,
há muito mais tempo do que todos queriam admitir. E se o passado estivesse voltando para cobrar o que lhe era devido? Miss Jane Marple já havia visto esse cenário antes. Uma comunidade pequena, fechada, onde todos fingiam viver em perfeita harmonia, mas onde os sussurros se arrastavam pelas paredes como sombras. Mion Maltravers, com suas casas imponentes e suas tradições inabaláveis, era um reflexo perfeito da hipocrisia social que ela conhecia tão bem. Aqui, a aparência importava mais do que a verdade. Agora, diante do corpo sem vida de Celia Bolton, Miss Marple percebia que essa hipocrisia havia finalmente cobrado seu preço. O inspetor Idle cruzou os braços, analisando os presentes. O clima na sala era tenso, cada um lutando para manter a compostura. Prudence Fairweather, em especial, mantinha-se ereta, sem demonstrar um traço de emoção, como se a morte de Celia fosse um evento corriqueiro e sem importância. Todos sabiam que ela era uma estrangeira, uma mulher desacompanhada, vivendo sozinha. Prudence comentou com um leve franzir de lábios. Miss Marple percebeu o tom de desdém naquelas palavras. A condição de Célia incomodava mais do que sua presença. Uma mulher desacompanhada? Ou uma mulher que incomodava por ser independente? Indagou Miss Marple, observando atentamente a reação da outra. O silêncio na sala ficou ainda mais pesado. Em vilarejos como Mion Maltravers, havia uma ordem social implícita que todos seguiam. O papel de cada um era bem definido, e qualquer um que ousasse desafiar essas regras era rapidamente colocado sob suspeita. A hipocrisia estava exatamente aí. Homens podiam viver sozinhos sem levantar suspeitas, mas uma mulher sozinha? Isso era um escândalo. A Inglaterra da década de 1930 ainda carregava resquícios do passado vitoriano. Mulheres eram vistas como peças de um jogo maior, instruídas desde cedo a se casar e cuidar do lar. Mas Celia Bolton não se encaixava nesse molde. Ela era uma artista, alguém que havia construído sua vida sem depender de um marido ou de uma posição social herdada. E isso, para muitos, era imperdoável. Miss Marple lembrou-se de outros casos ao longo dos anos. Florence Maybrick, em 1889, foi condenada não tanto por assassinato, mas por não se comportar como uma esposa respeitável. Edith Thompson, em 1922, foi executada mais por ser uma mulher livre do que por qualquer crime comprovado. As aparências sempre falaram mais alto que a verdade. E agora, Celia Bolton estava morta. Miss Marple voltou a atenção para os outros presentes. Annabel Palfrey observava a cena com expressão de desagrado, enquanto seu marido, Christopher, olhava para o chão, perdido em pensamentos. O coronel Woodage bufava, impaciente. Se me permitem dizer, uma mulher como ela nunca deveria ter vindo para cá, murmurou Woodage, quebrando o silêncio. E por que não? Retrucou Miss Marple, encarando-o com um olhar afiado. O homem hesitou, buscando as palavras certas. Ela não era daqui, e esse tipo de pessoa sempre causa problemas. Aquela era a confissão que Miss Marple esperava ouvir. Célia não era bem-vinda não por quem era, mas pelo que representava. Ela sabia que a justiça raramente era justa para aqueles que desafiavam o status quo, mas isso não significava que a verdade não poderia ser exposta. Então a questão não é apenas quem matou Célia, mas por que essa morte era tão previsível para todos vocês. O inspetor Idle levantou a cabeça interessado. Está sugerindo que alguém a eliminou porque ela era uma ameaça ao que esse vilarejo representa? Miss Marple suspirou, ajustando as luvas. Estou sugerindo que, em lugares como este,
é sempre mais fácil acusar a vítima do que o culpado. A hipocrisia de Mion Maltravers era sua maior defesa. Mas agora ela estava prestes a ser desmascarada. A vingança tem um modo peculiar de se infiltrar nas vidas das pessoas. Ela não surge do nada, nem explode repentinamente. Pelo contrário, cresce lentamente, se enraiza nos corações daqueles que a carregam, moldando suas ações, seus silêncios e, principalmente, suas decisões. Em Mion Maltravers, Miss Jane Marple percebia que essa emoção corrosiva estava presente há muito tempo e agora havia culminado em um assassinato. O inspetor Idle ainda examinava a cena do crime, enquanto os poucos moradores reunidos na casa mantinham suas expressões fechadas. O corpo de Celia Bolton estava ali, imóvel, como uma peça do passado que alguém tentou apagar, mas que havia voltado para assombrar os vivos. Miss Marple já vira crimes cometidos por ganância, medo, até mesmo por impulso. Mas havia algo diferente naquele caso. A morte de Celia não parecia fruto de um momento de fúria. Parecia uma execução premeditada. Ela observou Prudence Fairweather, que mantinha a compostura impecável. Seu olhar não era de choque, nem de tristeza. Era de cautela. Passado sempre cobra seu preço. Miss Marple disse com suavidade, mas sem tirar os olhos de Prudence. A mulher ergueu as sobrancelhas, como se quisesse fingir que não entendia a insinuação. O que está sugerindo, Jane? Estou sugerindo que Celia voltou a este vilarejo por um motivo. E não foi por nostalgia. Um silêncio pesado pairou na sala. Todos sabiam que Celia não havia escolhido Mion Maltravers por acaso. Mas o que exatamente a trouxera de volta? Miss Marple cruzou as mãos diante do corpo caído, lembrando-se de outros casos semelhantes. Vingança raramente era um impulso súbito. Ela era construída como uma casa, tijolo por tijolo, até o momento certo para desmoronar tudo sobre quem merecia pagar. Celia tinha vindo buscar algo, mas encontrou a morte antes. O inspetor Idle se aproximou, franzindo a testa. A senhora acredita que essa morte tenha relação com eventos passados? Miss Marple assentiu lentamente. Com absoluta certeza. O bilhete em sua mão dizia tudo. Eu sei quem você realmente é. Ela olhou ao redor, observando cada expressão com atenção. Quem entre eles temia tanto que a verdade viesse à tona a ponto de matar para silenciá-la? Todos nós temos coisas que gostaríamos de esquecer, comentou Christopher Palfrey, o poeta, com um tom sombrio. Mas algumas pessoas simplesmente não deixam o passado enterrado. Miss Marple sentiu a verdade naquela frase. Algumas pessoas aceitavam seus erros, seguiam em frente. Outras esperavam a oportunidade perfeita para acertar as contas. Ela encarou Prudence mais uma vez. Você conhecia Celia muito antes de ela se tornar uma cantora, não é? A mulher hesitou. Foi um lapso de tempo minúsculo, mas suficiente para que Miss Marple percebesse a verdade antes mesmo que ela respondesse. Ela era apenas uma funcionária. Prudence finalmente admitiu. Uma funcionária que voltou anos depois com uma carta ameaçadora nas mãos? Prudence estreitou os olhos, mas permaneceu em silêncio. A mente de Miss Marple trabalhava rapidamente, montando o quebra-cabeça. Celia não havia voltado apenas para recomeçar sua vida. Ela queria justiça, mas, para alguns, a linha entre justiça e vingança era muito tênue. E alguém, naquela casa, garantiu que ela nunca tivesse sua resposta. A questão agora era quem?
A verdade raramente se apresenta de forma clara. Pelo contrário, ela se esconde sob camadas de mentiras cuidadosamente construídas, protegida por sorrisos ensaiados e olhares que desviam no momento certo. Em Meon Maltravers, um vilarejo acostumado a manter as aparências, a morte de Celia Boughton expunha uma verdade inconveniente. Ninguém era exatamente quem aparentava ser. Miss Jane Marple conhecia bem esse jogo. Ela já testemunhara inúmeras vezes como as pessoas se esforçavam para preservar uma imagem de respeitabilidade, mesmo quando suas ações contradiziam suas palavras. E agora, diante de um crime cometido com precisão e intenção, ela sabia que a solução residia justamente naqueles que tentavam parecer irrepreensíveis. A sala estava mergulhada em silêncio. O inspetor Idle cruzou os braços e observou os rostos ao seu redor. Havia algo no ar além do choque pelo crime. Havia um desconforto profundo, uma inquietação sutil que indicava que alguns ali tinham muito a esconder. Miss Marple virou-se para Prudence Fairweather, cujo semblante rígido parecia esculpido em pedra. Há algo curioso sobre Celia, não acha? Ela disse calmamente. Prudence ergueu uma sobrancelha, mantendo a postura firme. E o que seria, Jane? Ela nunca foi o que dizia ser. As palavras pairaram no ar, e a reação de Prudence foi quase imperceptível. A tensão em seus ombros, a respiração que ficou um pouco mais curta. Pequenos detalhes que não escapavam aos olhos atentos de Miss Marple. O inspetor olhou para ela, interessado. Está insinuando que a identidade da vítima era falsa? Miss Marple assentiu. Não uma identidade completamente inventada, mas uma que escondeu partes importantes da verdade. Pense no nome dela. Celia Boughton. Bouton significa botão, em francês. Um detalhe aparentemente irrelevante, mas que me chamou a atenção. Prudence desviou o olhar. Isso não significa nada. Significa sim. Significa que ela escolheu um nome que não levantaria suspeitas. E me pergunto por quê. O coronel Woodage bufou. Francamente, isso está virando uma peça teatral. A mulher estava metida onde não devia. Isso lhe custou a vida. Simples assim. Miss Marple sorriu levemente. E o senhor está muito ansioso para encerrar esse assunto, não? Woodage estreitou os olhos, mas permaneceu em silêncio. Miss Marple voltou a se concentrar em Prudence. Eu acredito que Celia não era apenas uma cantora que veio para cá por acaso. Ela tinha um propósito. E, se há algo que aprendi, é que quando alguém retorna a um lugar do passado, é porque deixou algo inacabado. Annabelle Palfrey, até então calada, finalmente se manifestou. Isso tudo é especulação. Miss Marple a observou atentamente. A senhora parece bastante preocupada com o rumo da conversa. A mulher franziu os lábios, cruzando os braços. Estou preocupada porque isso não nos leva a uma resposta concreta. Quem matou Celia? Esse é o ponto, não é? Miss Marple suspirou, ajeitando as luvas. A resposta está bem aqui, Annabelle. Só precisamos olhar direito. Falsas aparências sempre foram o disfarce perfeito para os piores crimes. Mas o tempo das mentiras estava acabando. O poder, quando bem utilizado, pode construir impérios, moldar sociedades e manter a ordem. No entanto, quando usado com segundas intenções, torna-se uma ferramenta perigosa, capaz de silenciar, controlar e até eliminar aqueles que representam uma ameaça. Meon Maltravers, sob sua aparência respeitável, escondia uma rede de influência onde poucos tomavam as decisões e muitos simplesmente
seguiam as regras estabelecidas. Miss Jane Marple sempre soube que, em vilarejos como aquele, o verdadeiro domínio não vinha de quem falava mais alto, mas de quem conseguia mover as peças sem ser notado. E no caso do assassinato de Celia Bolton, estava cada vez mais claro que alguém havia manipulado os acontecimentos para garantir que a verdade nunca viesse à tona. O inspetor Idle continuava seu interrogatório, observando cada resposta com atenção. Prudence Fairweather mantinha sua expressão controlada, mas Miss Marple sabia que o poder exercido por ela na comunidade ia além do que os outros imaginavam. Senhora Fairweather, sendo a presidente do conselho da igreja, a senhora certamente tem influência sobre as decisões da vila, correto? Perguntou Idle, anotando algo em seu caderno. Prudence inclinou ligeiramente a cabeça, como se não gostasse da insinuação. Eu apenas cumpro meu dever para garantir que Meon Maltravers continue sendo um lugar respeitável. Miss Marple interveio com suavidade. Respeitável. Ou controlado? Por um breve instante houve um silêncio absoluto na sala. A questão pairou no ar, carregada de significado. O que exatamente está insinuando, Jane? Prudence perguntou, o tom da voz mais rígido. Que algumas pessoas confundem ordem com domínio, e que há uma diferença entre liderar e manipular. Prudence forçou um sorriso. Agora você está se aventurando em teorias conspiratórias. Miss Marple manteve o olhar firme. Talvez. Mas então, por que tantas decisões importantes parecem sempre favorecer os mesmos nomes? E por que aqueles que ousam desafiar essa estrutura acabam desaparecendo? O coronel Woodage limpou a garganta, incomodado. A senhora está insinuando que há algo de errado na forma como esta vila é conduzida? Miss Marple sorriu. Estou apenas observando padrões. E padrões são difíceis de ignorar. O inspetor Idle retomou o foco na investigação. Então, o que sugere, Sra. Marple? Que Celia Bolton representava uma ameaça para essa hierarquia? Exatamente. Os olhares se cruzaram. Annabelle Palfrey e seu marido evitaram encarar Miss Marple, enquanto Prudence parecia ainda mais rígida. Celia sabia algo. Algo grande o suficiente para que alguém quisesse silenciá-la. E para conseguir isso, essa pessoa usou seu poder não apenas para se proteger, mas para manipular a situação ao seu favor. Idle tomou nota das palavras dela. E quem, na sua opinião, teria esse tipo de controle? Miss Marple olhou para Prudence. Acho que essa resposta está mais próxima do que imaginamos. Prudence não piscou. O jogo de poder em Meon Maltravers estava se tornando evidente. Mas a manipulação tinha um limite, e Miss Marple estava prestes a quebrá-lo. As divisões sociais são tão antigas quanto a própria civilização. Em cada sociedade, há aqueles que comandam e aqueles que seguem, aqueles que possuem influência e aqueles que vivem à margem, sem voz, sem direito à mesma dignidade. Meon Maltravers, apesar de seu tamanho modesto, não era exceção. A estrutura hierárquica era clara. Os ricos e influentes ditavam as regras, enquanto os menos afortunados obedeciam ou eram descartados. Miss Jane Marple compreendia bem como esse sistema operava. Durante anos viu como a posição social protegia uns e condenava outros, independentemente da verdade. Agora, diante do assassinato de Celia Bolton, percebia que essa mesma dinâmica estava em jogo. O inspetor Idle rabiscava anotações enquanto observava os presentes. O silêncio na sala era denso, quase sufocante. Senhora Fairweather, a senhora mencionou anteriormente que Celia
Trabalhou para sua família no passado. Em que posição exatamente? Prudence ergueu o queixo, mantendo a compostura. Ela era filha de uma de nossas empregadas. Cresceu entre nós, mas sempre soube qual era seu lugar. Miss Marple percebeu o tom sutilmente condescendente nas palavras de Prudence. Sempre soube qual era seu lugar. Uma frase dita tantas vezes ao longo da história, sempre para justificar a manutenção do poder nas mãos de poucos. E quando ela foi embora? Idle perguntou, sem desviar o olhar. Quando ficou mais velha, conseguiu um emprego em Londres. Depois não soubemos mais dela até sua fama começar a crescer. Miss Marple entrelaçou os dedos, analisando a reação de Prudence. E isso a incomodou, não foi? Prudence piscou lentamente, sem responder de imediato. Incomodar? Não seja absurda, Jane. Por que me incomodaria com alguém que seguiu sua vida? Miss Marple inclinou a cabeça ligeiramente. Talvez porque Célia tenha conseguido algo que muitas pessoas aqui jamais imaginariam para alguém de sua origem. Houve um leve murmúrio no ambiente. O poeta Christopher Palfrey olhou para Annabelle, que manteve a expressão fechada. O que exatamente quer dizer com isso? Perguntou Prudence, a paciência começando a se esgotar. Que este vilarejo nunca foi gentil com aqueles que desafiam as expectativas. Celia Bolton saiu daqui sem nada e retornou como uma mulher bem-sucedida, independente. Mas a sociedade de Mion Maltravers não esquece. Para vocês, ela ainda era apenas uma criada. Não importava quantos palcos ela tenha conquistado, quantas plateias tenha encantado. No fim, o sangue dela não era azul, e isso fazia dela uma intrusa. O coronel Woodage bufou, incomodado. Francamente, isso é um disparate. Não somos bárbaros. Não, não são. São apenas discretos. Sabem muito bem como excluir alguém sem precisar de palavras. Miss Marple olhou diretamente para Prudence. Mas Celia não aceitou esse destino. Ela voltou. E ela queria algo. Algo que provavelmente perturbava aqueles que se consideram donos deste vilarejo. O inspetor Idle coçou o queixo, refletindo. Se entendi bem, a senhora acredita que a vítima foi assassinada porque ameaçava as estruturas de poder desta comunidade? Miss Marple sorriu levemente. E o status daqueles que preferem que certos segredos fiquem enterrados? Prudence permaneceu imóvel. O passado não havia sido gentil com Celia Bolton, mas talvez fosse ainda mais cruel com aqueles que acreditavam estar acima das consequências. Toda sociedade enfrenta um dilema inevitável: preservar suas tradições ou aceitar as mudanças que o tempo impõe. Em lugares como Mion Maltravers, onde os costumes eram passados de geração em geração, como relíquias intocáveis, qualquer tentativa de renovação era vista como uma afronta. A modernidade era uma ameaça para aqueles que se agarravam ao passado como se fosse a única verdade existente. Miss Jane Marple via esse conflito refletido não apenas nas pessoas, mas no próprio ambiente ao redor. As ruas de paralelepípedo, as casas centenárias, as igrejas com suas torres de pedra. Tudo ali parecia resistir à passagem do tempo, como se o vilarejo estivesse congelado em outra época. Mas o mundo não parava, e Celia Bolton representava exatamente aquilo que Mion Maltravers temia: mudança. O inspetor Idle analisava suas anotações, enquanto os moradores presentes na sala mantinham um silêncio carregado de tensão. Prudence Fairweather, sempre impecável, mantinha-se ereta, como se sua postura rígida pudesse conter as verdades que estavam prestes
a emergir. Senhora Fairweather, Célia era bem aceita na vila? Idle perguntou, ajustando os óculos sobre o nariz. Prudence hesitou por um breve momento antes de responder. Ela era tolerada, mas todos sabemos que sua presença causava certo desconforto. Miss Marple percebeu a escolha cuidadosa das palavras. Tolerada, não bem-vinda, não aceita. Apenas suportada porque não havia outra opção. E por que isso? Insistiu Idle. Ora, inspetor, a senhorita Bolton não se encaixava no perfil tradicional de nossos moradores. Ela não seguia nossas regras, fazia as coisas à sua maneira. Miss Marple inclinou a cabeça ligeiramente. A senhora quer dizer que ela não se conformava? Prudence sorriu de maneira controlada. Digamos que ela gostava de chamar atenção. Pessoas assim sempre acabam criando inimigos. O coronel Woodage, que ouvia a conversa com ar impaciente, decidiu intervir. Ela era uma estrangeira no pior sentido da palavra, não apenas por ser francesa, mas porque pensava diferente de todos nós. E achava que podia mudar tudo. Miss Marple observou Woodage atentamente. Mudar tudo. E mudar tudo é algo inaceitável em Mion Maltravers? Perguntou ela, sua voz carregada de um tom quase desafiador. O coronel ajustou o bigode antes de responder. Não quando as coisas funcionam perfeitamente bem do jeito que estão. Miss Marple trocou um olhar rápido com Idle. Ali estava o verdadeiro problema. Célia Bolton havia retornado ao vilarejo com ideias próprias, sem se curvar às normas estabelecidas. Ela não havia pedido permissão para existir ali, simplesmente tomou seu espaço. E isso, em um lugar onde cada papel era rigidamente definido, era um crime imperdoável. A modernidade não chegava sem resistência. Miss Marple já vira isso antes, em vilarejos que tentavam impedir a instalação de ferrovias ou que resistiam à chegada da eletricidade. Sempre havia aqueles que viam a mudança como uma perda, nunca como progresso. Idle fechou seu caderno com um estalo. Então, se bem entendi, Célia foi assassinada não apenas porque sabia demais, mas porque representava algo que este vilarejo não queria aceitar. Miss Marple sorriu levemente. Ela era o futuro, inspetor. E o futuro pode ser assustador para quem vive agarrado ao passado. Os olhos de Prudence brilharam por um instante. Algumas tradições existem por um motivo, Jane. Nem tudo precisa ser mudado. E alguns crimes também se repetem quando a mudança é sufocada. O vilarejo queria preservar sua identidade, mas o preço disso havia sido a vida de Célia Bolton. A pergunta agora era: quem estava disposto a matar para impedir que o tempo seguisse seu curso? O mistério está quase resolvido. Mas você já tem um palpite sobre o desfecho? Comente sua teoria antes da revelação final. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais investigações. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Agora vamos às últimas descobertas deste caso. A memória é traiçoeira. Aquilo que pensamos recordar com clareza pode ser distorcido pelo tempo, moldado pelas emoções ou simplesmente apagado quando conveniente. Em Mion Maltravers, onde o passado era tão presente quanto as pedras antigas das ruas, a lembrança dos eventos nunca era completamente confiável. O que foi esquecido? O que foi alterado para se encaixar melhor na narrativa que o vilarejo queria preservar? Miss Jane Marple sempre soube que a verdade muitas vezes se escondia nos detalhes que as pessoas não conseguiam lembrar. Ou pior,
naquilo que fingiam não recordar. O inspetor Idle cruzou os braços e percorreu a sala com um olhar atento. Tenho a sensação de que muitos aqui prefeririam que certas memórias nunca fossem resgatadas. Prudence Fairweather, rígida como sempre, manteve a postura impassível. As pessoas tendem a dramatizar o passado, inspetor. Às vezes o que foi vivido é menos relevante do que o que se acredita ter vivido. Miss Marple sorriu levemente. Que conveniente. Prudence estreitou os olhos, desconfiada. O que está sugerindo, Jane? Que algumas memórias foram cuidadosamente editadas ao longo dos anos. Houve um movimento sutil entre os presentes. Christopher Palfrey limpou a garganta, enquanto sua esposa, Annabelle, desviou o olhar. O coronel Woodage permaneceu em silêncio, mas seu maxilar se retesou. O passado não muda, Miss Marple, disse Annabelle, a voz tensa. Não, mas a forma como nos lembramos dele, sim. O inspetor Idle folheou suas anotações. Há algo curioso sobre Celia Bolton. Quando ela voltou a Meon Maltravers, não apenas chegou como uma mulher independente, mas como alguém que buscava respostas. Por quê? O que ela queria lembrar? Ou melhor, o que ela queria que os outros recordassem? Miss Marple pousou as mãos sobre a mesa de madeira escura. Talvez Célia nunca tenha esquecido certos detalhes, mas ela sabia que os outros haviam tentado. Prudence respirou fundo, como se estivesse reunindo paciência. Isso tudo é especulação. Célia pode ter voltado por qualquer razão. Miss Marple inclinou a cabeça ligeiramente. Curioso, não é? Que alguém retorne ao lugar onde cresceu não para reviver bons momentos, mas para mexer em histórias que muitos prefeririam enterrar. Woodage, que até então se mantivera calado, finalmente se manifestou. Se ela queria causar problemas, encontrou o que procurava. Miss Marple fixou nele um olhar perspicaz. Ou talvez tenha encontrado exatamente o que temia. A memória seletiva dos moradores de Meon Maltravers não era um acaso. Célia havia desafiado a narrativa que todos queriam manter intacta, e por isso pagou o preço. Idle apontou para o bilhete encontrado na mão da vítima. Eu sei quem você realmente é. Miss Marple tocou o papel amassado com delicadeza. Ou talvez o recado fosse outro. Talvez o que Célia realmente estivesse dizendo fosse: eu sei o que vocês fizeram. As memórias que haviam sido convenientemente esquecidas agora estavam voltando à tona. E alguém, naquela sala, sabia exatamente o motivo de Célia ter sido silenciada. Cada ação carrega um peso. Cada escolha feita, por mais insignificante que pareça no momento, desenha um caminho que, inevitavelmente, levará a um desfecho. Em Meon Maltravers, onde segredos eram guardados sob camadas de tradição e silêncio, o destino de Celia Bolton já estava traçado antes mesmo que ela voltasse ao vilarejo. Miss Jane Marple compreendia bem como as consequências dos atos passados retornavam para assombrar aqueles que acreditavam ter escapado. A vida, afinal, tem uma maneira peculiar de cobrar o que lhe é devido. O inspetor Idle fechou seu caderno de anotações com um leve estalo. Ele olhou ao redor da sala, onde cada pessoa carregava uma tensão visível no rosto. O assassinato de Célia não havia sido um ato isolado. Era a culminação de uma série de eventos cuidadosamente escondidos ao longo dos anos. A questão não é apenas quem a matou, mas por quê? Idle disse, analisando os presentes. Miss Marple concordou com um leve aceno. E mais do que isso, inspetor,
Quem achava que poderia escapar das consequências? Prudence Fairweather manteve a postura ereta, como se nada pudesse abalá-la. Mas havia algo em seu olhar que traía sua confiança, um lampejo de inquietação que apenas Miss Marple percebeu. Todos nós somos responsáveis por nossos próprios destinos, Jane, disse Prudence, sua voz calculadamente tranquila. Miss Marple a estudou por um momento antes de responder. Nem sempre, minha cara. Às vezes as escolhas dos outros moldam nosso destino, tanto quanto as nossas próprias decisões. O silêncio que seguiu foi denso. O coronel Woodage pigarreou, cruzando os braços. E o que isso significa exatamente? Significa que, há muito tempo, alguém tomou uma decisão que alterou o curso da vida de Celia Bolton. Respondeu Idle, sem desviar os olhos de Prudence. Miss Marple prosseguiu, sua voz calma, mas firme. E essa decisão cobrou seu preço. Celia poderia ter permanecido longe daqui, poderia ter aceitado o que aconteceu no passado e seguido sua vida. Mas ela voltou. E quando alguém retorna ao lugar de sua dor, raramente é por saudade. Christopher Palfrey, que estivera calado até então, balançou a cabeça lentamente. Ela voltou para acertar as contas. Ou para reescrever o próprio destino. Corrigiu Miss Marple. Prudence deu um pequeno sorriso, sem humor. E veja onde isso a levou. O inspetor Idle inclinou-se para a frente. Curioso, Sra. Fairweather. Parece que a senhora já aceitou que Celia estava condenada desde o momento em que chegou. Prudence não respondeu imediatamente. Mas seu silêncio disse mais do que palavras poderiam expressar. Miss Marple observou atentamente a cena. Ela sabia que um crime raramente era cometido por um único motivo. Mas, em geral, ele nascia do medo da verdade, do medo da perda, do medo das consequências. Celia retornou para Mion Maltravers determinada a enfrentar aqueles que tentaram apagá-la do passado. Mas o destino não lhe concedeu a chance de fazê-lo. Alguém se adiantou. Alguém que não poderia permitir que o passado fosse reescrito. Miss Marple respirou fundo. O destino nos alcança, mais cedo ou mais tarde. E agora, inspetor? Acho que está na hora de garantir que aquele que tentou fugir dele finalmente enfrente as consequências. O jogo havia acabado. A verdade estava prestes a ser revelada. A verdade, por mais que seja sufocada, sempre encontra uma maneira de emergir. Ela pode ser distorcida, encoberta, evitada, mas nunca completamente destruída. Em Mion Maltravers, onde o silêncio era a arma mais eficiente para manter a ordem, a morte de Celia Bolton provou que alguns segredos não podem permanecer enterrados para sempre. O inspetor Idle fechou sua última anotação e ergueu os olhos para Prudence Fairweather, que se mantinha imóvel, o rosto frio como pedra. Mas o brilho tenso em seu olhar não deixava dúvidas. Ela sabia que o jogo havia acabado. Miss Jane Marple, pacientemente sentada com as mãos cruzadas sobre o colo, observava cada detalhe com seu olhar afiado. No fim, não foi Celia quem tentou mudar o passado. Foi Prudence. Prudence apertou os lábios como se lutasse contra a indignação. Você sempre gostou de dramatizar as coisas, Jane. Eu apenas observo. E o que vi foi uma mulher que passou anos tentando apagar uma história que nunca poderia ser esquecida. O inspetor Idle se levantou. Senhora Fairweather, a senhora tem algo a dizer antes que eu a leve para a delegacia? Houve um momento de silêncio. Todos esperaram. Mas Prudence Fairweather, mesmo sabendo que o cerco se fechava,
se recusava a oferecer a eles o prazer de uma confissão. Ela respirou fundo e se ergueu lentamente. A justiça, inspetor, não é tão simples quanto parece. Miss Marple inclinou ligeiramente a cabeça, com um sorriso discreto. E nem sempre está do lado daqueles que a controlam. Prudence lançou-lhe um último olhar antes de ser conduzida para fora da sala. O vilarejo, com suas tradições inabaláveis, acabava de presenciar o desmoronamento de uma de suas figuras mais poderosas. Mas será que algo realmente mudaria? Ou Mion Maltravers encontraria uma nova maneira de preservar sua velha estrutura? Do lado de fora, a noite já se dissipava, dando lugar a um amanhecer pálido. O vilarejo, apesar do crime, continuava o mesmo, mas as pessoas dentro dele jamais seriam as mesmas novamente. Miss Marple, puxando o xale sobre os ombros, observou Prudence ser colocada na viatura. Ela já vira esse tipo de história antes. O poder pode moldar o destino de uma pessoa, mas nunca pode protegê-la do inevitável. A verdade sempre encontra um jeito. E a justiça, mesmo que tarde, sempre chega. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.